Você já sentiu que Deus não ouve a sua oração? Certa vez alguém disse a um pastor: "Eu me sinto tão fraco que as minhas orações parecem que não passam do teto." Às vezes nós olhamos para a grandeza de Deus e pensamos: como é que Deus vai se preocupar comigo, um ser humano tão pequeno e tão falho? Só que a história não termina, porque o pastor responde da seguinte forma: "E quem disse que Deus está acima do teto?" Fica com a gente, porque está começando o programa Adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus. Os dinossauros realmente existiram? Como eles foram extintos? Chegou o novo guia de estudo A Origem de Tudo, que desvenda o início do universo e da vida. Peça em novotempo.com/escola bíblica ou pelo WhatsApp 12 98244 4449. O segredo do universo está em suas mãos. Escola Bíblica, formando alunos através da Bíblia. Seja muito bem-vindo ao seu programa Adoração. Estamos aqui mais uma vez para a gente aprender um pouquinho mais sobre a vontade de Deus para a nossa vida, e pela introdução que nós fizemos aqui, você já percebeu qual que é o tema de hoje, né? Vamos falar sobre oração. Será que Deus nos ouve? De que forma Ele nos ouve? Qual que é a melhor forma para a gente orar e nos dirigirmos a Deus? Essas respostas que você vai encontrar neste guia, que é o guia Deus Me Ouve, escrito por um dos nossos professores aqui da Escola Bíblica, o pastor Leidivan Ross. Aqui você vai encontrar diversas respostas sobre a oração. Eu tenho certeza que você entende a importância da oração, não é verdade? É por isso que você se liga com a gente aqui na TV Novo Tempo, assiste com certeza o programa Lugar de Paz e sempre está aí fazendo seus pedidos no comentário, né? Nos comentários do YouTube. E esta revista Esperança vai justamente responder para você todas essas questões sobre a oração. Qual que é a forma correta de orar? A cada fim de lição, você vai ter a oportunidade de assistir uma videoaula com o próprio autor deste guia também, pastor Leidivan, e para aprender um pouco mais e aprofundar os seus conhecimentos. Se ainda assim ficar alguma dúvida, se você quiser ter mais esclarecimentos, você pode também entrar em contato com a gente na Escola Bíblica, porque nós temos aqui um time preparado para atender você, responder as suas dúvidas e atender você da melhor maneira possível, ok? Para ter esse guia na sua casa, você basta entrar em contato pelo 12 98244 4449. Você pode também acessar o nosso site novotempo.com/escola bíblica. Através desses dois endereços, você vai ter condições de receber este guia, este estudo da Bíblia, né, na sua casa de forma 100% gratuita, sem custo algum. Basta mandar uma mensagem para a gente, ok? Se você, por acaso, já tiver este guia, pastor, já tenho esse guia, já estudei, já pedi o meu certificado, que você pode pedir também, né, o seu certificado, você pode entrar em contato pelo mesmo número de WhatsApp e pedir um novo estudo, quem sabe. Nós temos muitos estudos aqui falando sobre vida espiritual, saúde física, mental, emocional, espiritual, enfim. A Escola Bíblica da Novo Tempo está à sua disposição para te auxiliar na sua caminhada cristã. Antes da gente entrar, então, no tema deste programa, da nossa conversa aqui sobre oração, quero convidar você para orar, porque uma das funções da oração, né, é justamente convidar ao Espírito Santo que esteja conosco, iluminando a nossa mente para que a gente compreenda aquilo que Ele quer nos dizer, ok? Vamos orar, então. Feche seus olhos comigo. Santo Deus, obrigado, Pai, porque hoje nós temos essa oportunidade, Senhor, de entrarmos em contato com a sua palavra e ouvirmos a sua voz. Pedimos que o Senhor nos ajude a silenciar qualquer outro barulho que possa ter na nossa mente, para que a gente se concentre naquilo que o Senhor quer nos dizer. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem.
Hoje nós vamos falar então sobre oração, né? E já desenvolvendo aqui o tema com você, qual que é a garantia que nós temos que a nossa oração ela é respondida? Já parou para pensar nisso? De que forma eu e você podemos ter certeza que Deus está nos ouvindo? Que Deus está respondendo a nossa oração, que Ele se importa de fato com quem nós somos e com aquilo que nós temos? Será que Ele sempre nos responde? Como é que nós podemos obter as respostas às nossas orações? É isso que eu quero conversar com você aqui, mas antes de a gente entrar em todas essas respostas aqui, eu quero já abrir a palavra contigo, no livro de Filipenses, no capítulo 4. Aqui nós vamos encontrar, você pode abrir a sua Bíblia aí, nós vamos encontrar um verso muito famoso até a respeito da oração. E assim como nós sempre fazemos aqui no programa da oração, a gente não vai ler apenas superficialmente, né? Quero que você mergulhe comigo aí no conteúdo deste texto para que a gente tire as lições que nós precisamos, tá? Leia comigo então aqui Filipenses capítulo 4, nós vamos ler o verso 6, diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Eu amo esse texto, porque nós aprendemos muitas lições aqui. Uma das lições que nós aprendemos é que nós oramos para nos relacionarmos com Deus. Deus nos diz que nós não devemos andar inquietos, como nós lemos aqui. Muitas traduções trazem, essa tradução traz ansiosos, né? Outras trazem inquietos. A gente não pode estar preocupado, a gente não deve andar ansioso, inquieto. O que a gente vai fazer então? Se eu não tenho, na verdade eu sempre tenho a ansiedade e a inquietação como opção, mas se a palavra está dizendo que eu não devo andar inquieto e preocupado, o que eu devo fazer? Estou falando para você que está preocupado com as suas dívidas, estou falando para você que está preocupado com o seu casamento, com os seus relacionamentos, com o seu trabalho. Todas essas coisas, essas mazelas da nossa vida geram em nós ansiedade. Mas a palavra está dizendo, não ande ansioso, não fique preocupado. O que eu vou fazer então? O que a palavra nos convida é para que a gente coloque este nosso sentimento, essa nossa petição, esse nosso pedido à luz, às vistas diante de Deus. Deus sabe tudo, Ele sabe o que a gente vai pedir, mas preste atenção, quando você ora, você reconhece o seu problema. Já parou para pensar nisso? Muitas vezes, nós temos um problema, Deus vê, e Ele conhece a nossa vida, Ele sabe que nós temos esse problema, mas assim como uma criança, às vezes, precisa que o seu pai a oriente, a mostre e fique ciente do seu problema, da mesma forma, eu e você precisamos falar para Deus, fazer conhecidas diante dEle as nossas petições. Quando a gente faz isso, a gente está reconhecendo o problema para Deus em oração. E a gente suplica também pela sua ação. Ele sabe de todas as coisas. Mas quando a gente ora e apresenta diante de Deus, a gente está dizendo assim, meu Deus, eu reconheço, eu tenho esse problema. Como o Senhor já sabia, mas agora eu estou reconhecendo e pedindo a sua ação, por favor, faça alguma coisa por mim. Mas o texto bíblico não finaliza aí, né? Porque ele diz que nós devemos fazer isso com ação de graça. Isso é muito interessante. Eu até convido você a procurar aqui no NT Play um sermão que nós apresentamos aqui no programa de oração há um tempo, chamado Tempo de Chorar, que fala justamente sobre essa súplica com ação de graça, que é a oração confiando que Deus agirá dentro da sua vontade. Como assim? Fazer conhecida diante de Deus as nossas petições e súplicas já com ação de graça. É isso. Eu oro, eu coloco diante de Deus, mas eu já confio que Ele pode fazer algo para mudar a minha situação. Tem um texto, uma citação que eu gosto bastante de uma escritora chamada Ellen White. Ela diz assim no livro Caminho a Cristo: por que
deveriam os filhos e filhas de Deus ser tão relutantes em orar quando a oração é a chave nas mãos de Deus, né? E ela finaliza assim: a oração não faz Deus baixar a nós, mas nos eleva a Ele. É isso. A oração não faz Deus baixar a nós. A oração é algo que acontece aqui dentro de mim, me eleva a Deus, para que eu possa entender a sua vontade, aceitar a sua vontade, buscar pela sua vontade também. Veja, se você ficar ansioso, você não vai controlar a situação da sua vida. E eu trato esse assunto com muita sensibilidade, porque eu posso estar falando para alguém que está ansioso, que não dorme à noite por conta de um problema, e quem sou eu para falar do seu problema? Eu sei que a nossa vida, a vida de todos nós, é cheia de problemas, mas se você ficar ansioso, você não vai controlar a situação. Se você orar, você também não vai controlar a situação. Pastor, então, já que eu não vou ter controle de forma alguma, o que eu faço então? Veja, orando, pelo menos quando você ora, você coloca nas mãos daquele que pode fazer alguma coisa pela sua situação. Você entrega a sua vida, seus anseios, seu futuro nas mãos de alguém que realmente pode fazer algo a respeito. E qual que é a vontade de Deus para a nossa vida? Qual que é o desejo de Deus? O que está nos pensamentos de Deus a respeito de mim, de você? Está lá em Isaías. Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Deus, Ele sabe o que Ele vai fazer na nossa vida. Os pensamentos dele são de paz, de nos dar um futuro, de nos dar esperança, meu amigo. É por isso que nós oramos para estabelecer esse relacionamento com Deus, nos conectarmos a Deus em oração. A segunda lição que nós tiramos aqui deste texto está justamente no verso seguinte, que é o verso 7. Leia comigo aí, Filipenses 4, no verso 7. Depois de ele falar para a gente não andar ansiosos, né, Paulo finaliza assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que coisa linda. Meu amigo, minha amiga, todas as orações são ouvidas por Deus. Todas as orações são ouvidas por Deus. Como Ele responde, é óbvio que depende da sua vontade, da vontade de Deus. A resposta às orações nem sempre serão manifestadas para nós na resolução imediata do nosso problema, daquilo que a gente está pedindo, mas a resposta está aqui, que nós temos a garantia. A paz que excede todo o entendimento. Que paz é essa? É uma paz que excede o entendimento. É aquela paz de eu ainda estou no meio do meu problema, eu ainda estou com uma situação pesada, mas eu tenho uma paz que está no meu coração e está nos meus pensamentos. Meu amigo, isso aqui sabe o que é? Liberdade da ansiedade. Não estou querendo simplificar e deixar as coisas fáceis, porque não são fáceis mesmo, mas eu tenho condições de ter paz. E é uma paz que excede o entendimento. Eu não consigo nem entender. E essa paz está no meu coração e está na minha mente. Uma outra razão pela qual nós devemos orar é para que a gente persevere na fé. Lucas, no capítulo 18, quero convidar você para abrir a sua Bíblia também. No verso 1 fala que nós devemos orar sempre sem esmorecer. Orem sem esmorecer, o tempo inteiro, sempre. E aí, por que a gente deve orar sempre e não esmorecer? Paulo vai explicar isso lá no verso 7 e 8, que eu quero ler com você. Ele diz assim: não fará Deus justiça aos seus olhos, os que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? E no verso 8 ele completa: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Eu acho muito interessante esse verso, porque ele diz que nós devemos orar o tempo inteiro, sempre sem esmorecer. E aí ele conta uma parábola e finaliza dizendo que, olha, Deus vai fazer justiça, Deus vai agir no tempo dele. Mas será que quando o Filho do Homem vier, ele vai encontrar fé na terra? Deus, ele vai agir. Qual que é o nosso papel, então?
Nosso papel é orar, permanecer em fé para que Ele encontre em nós fé. Orar continuamente, independente das circunstâncias, porque nós temos a promessa de Deus, né, que Ele vai nos responder. Isso aí é com Ele. E Ele disse, Ele vai fazer justiça, Ele vai dar aquilo que nós precisamos. Mas será que quando o Filho do Homem vier, ele vai achar fé na terra? O que cabe a nós, meus amigos, é permanecermos na fé. É interessante que a palavra diz que para orarmos sempre e não esmorecer. Isso é propósito de oração. A sua oração ela não é repetitiva se você clama a Deus em propósito. Quando a palavra diz que nós não devemos usar vãs repetições, é para a gente não orar de forma mecânica. Mas o que está dizendo aqui em Lucas não está em contradição com isso, porque aqui não é oração de forma mecânica, aqui é orar sempre, continuamente, exercendo a sua fé. Isso é propósito de oração. Você pode dizer para mim, pastor, é muito fácil falar, né? Eu sei. Mas esse é o desafio da vida cristã, meus amigos. O fato é que nós temos uma arma em nossas mãos para usarmos, que é a oração. E a falta de oração, ela demonstra a falta de fé e a falta de confiança na palavra de Deus. Nós oramos para demonstrar nossa fé em Deus, a fé que Ele fará, assim como Ele prometeu na sua palavra, e que Ele vai abençoar nossas vidas abundantemente, mais do que podemos pedir ou esperar, que é o que está lá em Efésios, no capítulo 3, no verso 20. É interessante o que o nosso guia nos traz aqui, o guia Deus Me Ouve. Eu faço mais uma vez o apelo para que você peça pelo nosso número, vai aparecer novamente aí, você pode pedir este guia, falando sobre essa oração perseverante, sabe? Sobre essa oração de fé. Aqui na página 36 diz assim, fala sobre o exemplo de Ana. Ana orou por um filho por muito tempo. Ela foi até confundida com uma mulher embriagada, né? Porque orava com fervor na frente do templo. E é interessante o que nosso guia traz aqui na página 36, que diz assim, que quando Samuel nasceu, é certo que Ana chegou à conclusão de que valer a pena cada momento em oração, cada lágrima derramada na presença de Deus. Meus amigos, olha que mensagem poderosa a gente encontra aqui. E eu tenho certeza que foi assim. A oração constante e profunda de Ana, com certeza fez tudo valer a pena. As suas lágrimas, até a confusão ali, se ela estaria bêbada ou não. Vale cada lágrima a nossa oração. A oração aprofunda, meus amigos, a nossa relação com Deus. E a oração, ela conecta a nossa vontade à vontade do Pai. É isso que faz a oração. É isso que faz a oração. E isso é o mais importante para a nossa vida, conectar a nossa vontade com a do Pai. E é sobre isso que eu quero falar nesse quarto ponto nosso aqui. Porque uma outra razão pela qual nós oramos é para conhecer a vontade de Deus. Já dissemos aqui, todas as orações feitas a Deus são ouvidas, mas nós temos a mania de achar que Deus só ouve a nossa oração quando Ele dá aquilo que nós pedimos. E eu convido você a repensar esse conceito. Deus sabe o que é melhor para nós. Ele vê o quadro completo, a gente vê um pedacinho da pintura, Ele consegue enxergar tudo. Ele sempre nos ouve, mesmo que Ele não nos dê aquilo que nós achamos que nós precisamos. Lá em 1 João, no verso 5, no capítulo 5, 14 e 15, diz assim, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E João finaliza assim, e se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que temos feito. Meus amigos, a quando nós oramos conectados com a vontade de Deus, Ele nos ouve, Ele nos responde. Esse é o desafio da vida cristã, estar conectado com a vontade de Deus. Você pode dizer, pastor, mas como saber se eu estou pedindo, se o que eu estou pedindo é da vontade de Deus? Aqui está provavelmente o ponto mais importante da nossa conversa. Eu quero deixar algumas dicas para você. A Bíblia, em primeiro lugar, aquilo que você está pedindo, em relação àquilo que você está pedindo,
A Bíblia tem alguma coisa, alguma posição contrária ao que você está pedindo? Não? Beleza. Então agora o que resta é sintonizar sua vontade com a vontade de Deus. E para fazer isso, meus amigos, não tem fórmula mágica. É relacionamento e sabedoria. Como que eu adquiro relacionamento? Passando tempo com a palavra, passando tempo com Deus, para ir ficando íntimo dele, entendendo quem ele é, entendendo quem eu sou com ele. Sabedoria, Tiago 1,5, né? Se porém alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Nos conectarmos com a vontade de Deus é o maior desafio da nossa vida. Deus nos convida, meus amigos, a termos e levarmos uma vida de oração. Eu quero falar para vocês agora uma lista de razões pelas quais nós podemos orar. Quero apresentar para você algumas desses motivos, né, de oração intercessória. Nós encontramos na Bíblia várias razões pelas quais orar. E lá em 1 Timóteo, por exemplo, a gente encontra o conselho para a gente orar sobre as autoridades, pelas autoridades. Em Filipenses 1, que é próximo do que a gente está lendo, a gente encontra a mensagem que nós devemos orar pelos pastores. Lá em Salmo 122, oração pela igreja. Jó 42, vai anotando para você ler depois. Orar pelos amigos. Romanos 10, orar por aqueles que não são salvos. Tiago 5, orar pelos doentes. Jeremias, orar pelos inimigos. Orar pelos aqueles que nos perseguem, como nós vemos lá nas bem-aventuranças, né? Aqueles que nos abandonam também, da mesma forma em Timóteo. E por fim, Timóteo 2:1, orar por todos e todos os homens. Meus amigos, nós precisamos orar. E orar uns pelos outros. Orar pelas diversas situações da vida, pelos diversos motivos. Orar um pelos outros é importante. Porque quando a gente faz isso, a gente clama para que Deus haja na vida dessa pessoa. E aí você pode falar, mas pastor, ela não precisa querer? Ela não precisa pedir também? Claro que sim. Mas quando nós oramos por outros, nós convidamos o Espírito Santo a atuar na vida daquela pessoa. Nem que seja incomodando, falando na consciência. Isso é poderoso, meus amigos. Por isso que a Bíblia fala de tantas formas para orarmos pelos outros, inclusive por aqueles que são nossos inimigos. Porque o Senhor, o Espírito Santo, pode trabalhar na vida dessa pessoa. A oração tem poder, porque o Senhor Todo-Poderoso pode fazer qualquer coisa. Não há nada impossível para Ele, não é verdade? Lucas 1,37, nada é impossível para Deus. A palavra de Deus, em 1 Tessalonicenses 5,17, nos convida a orar sem cessar. Precisamos viver uma vida de oração. E orar sem cessar não é orar o tempo todo e não fazer mais nada, só ficar de olho fechado, né? Trancado. Mas estar em constante conexão com Deus em nosso dia a dia, em tudo que nós fazemos. Orar sem cessar é, na sua essência, dependência da comunhão com o Pai. Orar o tempo inteiro, uma vida de oração. Eu estou andando, eu estou orando, eu estou fazendo um planejamento, eu estou pagando uma conta, eu estou resolvendo um problema, mas a minha mente está conectada à mente de Deus, porque eu entendo que Ele é que pode fazer tudo para mim. Caminhadas de oração. Eu vou sair para orar, eu, comigo mesmo, e Deus, e eu vou orando, admirando a paisagem, olhando para os prédios. Precisamos orar, meus amigos. Precisamos orar. A única coisa que faz separação entre nós, diz a palavra, são os nossos pecados, as nossas iniquidades. É só isso que pode encobrir o rosto de Deus de nós, diz Isaías 59. E Davi também fala sobre isso, ele concorda com essa afirmação, porque sabendo por experiência própria que Deus se distancia daqueles que tentam esconder os seus pecados, ele diz, se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Quando eu cultivo vaidade, iniquidade no coração, as minhas orações não podem ser ouvidas, mas Deus nos convida a confessarmos os nossos pecados a Ele e a nos aproximarmos dEle, nos aproximarmos do nosso Senhor em oração.
Esse é o convite, meus amigos, esse é o convite que Deus faz para nós. Nos aproximarmos dele em oração. Esse é o nosso desafio. E essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Estou falando para alguém que está passando por um problema, que não vê mais solução. Meu amigo, a solução está na oração. Mesmo que a resposta não venha imediatamente, mas você vai receber a paz que você nem entende no seu coração e na sua mente para que você enfrente essa provação. Imagine que você está num quarto escuro e silencioso e você se sente sozinho, você acha que não tem ninguém ali do lado. E você não está enxergando nada, né? Então você decide acender uma vela. E a luz ilumina o quarto e de repente você vê que não há, que há pessoas por perto, que tem alguém ali perto te protegendo. Da mesma forma, assim como a vela que iluminou o quarto escuro, a oração pode nos ajudar a enxergar a presença de Deus em nossa vida. Às vezes nos sentimos sozinhos e desamparados, mas a oração pode ser um instrumento poderoso para nos conectar com o Pai Celestial. Através da oração, podemos encontrar conforto, paz e direção em nossas vidas. Jesus nos ensinou a orar, o Pai Nosso, né? Mas Ele nos ensinou a orar não apenas essa oração, mas também orarmos em momentos angustiantes. E dizia, Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, contudo, não seja feito o que eu quero, mas a sua vontade, aquilo que o Senhor quer. Mateus 14, 36. Aqui nós vemos duas coisas importantes, meu amigo, quero finalizar com isso agora. Ele dizia, Abba, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, é o que eu estou querendo. Aqui fica representado o desejo humano pelo sofrimento causado pela situação. Mas no final ele diz, olha, seja feita a tua vontade. Não seja feito aquilo que eu quero, mas sim aquilo que tu queres. Meu amigo, esse exemplo de Jesus é poderoso. Independente do que eu quero, eu reconheço que a vontade de Deus é o melhor para mim. Mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não concorde, e mesmo que a princípio essa vontade me cause mais perguntas do que respostas. Eu entendo que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Esse exemplo de Jesus é poderoso. Eu quero isto, Pai, porque me parece ser o melhor. Mas faz aquilo que o Senhor quiser, porque a sua vontade é superior. Meu amigo, minha amiga, Deus convida você a viver uma vida de oração. Através de uma vida de oração, a sua vontade e a minha vontade será conectada com a vontade do Pai. Eu receberei essa paz que excede todo o entendimento na minha mente e também no meu coração. Ore comigo se esse é o seu desejo, se é o desejo do seu coração viver uma vida de oração. Santo Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor deixou essa ferramenta poderosa à nossa disposição, que é a oração. Obrigado porque através dela nós podemos nos conectar contigo, Pai. Ter a nossa vontade em harmonia com a sua, esse é o sonho da nossa vida, Pai. E nós pedimos humildemente que o Senhor realize isso em nossa vida. Abençoe esse telespectador, esse amigo que está assistindo este programa nesse momento, Pai, que já cansou de orar e não obter respostas. Fortifique a fé dele, Senhor, e o abençoe para que ele tenha uma mudança de vida de acordo com a sua vontade. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.